também, se você escolheu algum criador de conteúdo para produzir conteúdo para sua marca, você já validou e viu que essa pessoa sabe criar conteúdo, sabe fazer uma narrativa, então deixa ele criar. Lógico, cria o seu briefing, a sua ideia, o que você quer comunicar, o que você quer vender, mas deixa ele livre para escolher o formato. Mudança de carreira, novos rumos depois de viagem, empreendedorismo. Essa é a pauta do RF Talks de hoje. Seja bem-vindo a mais um episódio. Hoje eu vou conversar com Giovanni Santos. É até estranho, porque eu só conheço ele como Giba. Ele que é criador de conteúdo de viagem e ele decidiu largar o emprego e ter mais tempo para empreender e viajar. Ele fez as malas com seu amorzão, como ele mesmo diz, a Nath, que também é uma querida, e foi mochilar aí por aí. Ele já passou por mais de 20 países e a meta dele não é pouca não, hein? É conhecer o mundo inteiro. Ele fundou uma empresa que vendeu mais de 1,5 milhão de produtos online e ainda participou do Shark Tanks. Muito chique, meu convidado de hoje. Ele ajuda as pessoas a viajar com mais inteligência através de experiências e dicas muito práticas. Giba, seja muito bem-vindo. Valeu, Rê. Vou contratar a Rê para me vender. Não falei nenhuma mentira. Obrigado por me convidar. Lindo estúdio, viu, gente? Tô até mais bonito aqui com essa luz. Que bom ter você aqui com a gente. É um prazer receber você, poder contar um pouquinho, né, da sua história, da sua experiência e compartilhar aí conteúdo muito interessante com as pessoas que estão nos assistindo. Bora. Bom, vamos começar por, acho que deve ser a curiosidade maior aí das pessoas. O que te motivou a largar ali a segurança, né, de um emprego fixo e para essa liberdade? É uma liberdade, mas de certa forma que gera uma insegurança, né? O que te motivou? O que foi assim, agora eu vou? Qual que foi esse momento? Então, a gente tá com tempo, né? Porque a história é longa. Estamos com tempo, queremos saber. Então, em 2018... eu já estava trabalhando CLT já há bastante tempo e aí eu sentia que aqueles momentos de férias, aquele um mês que a gente ficava fora e a gente aproveitava para fazer uma viagem e tal, eram os momentos mais felizes e os 11 meses outros a gente ficava meio esperando. Eu falei, a gente tá esse tempo todo trancado no escritório sem ver a luz do dia, sem ver como que é o nosso bairro durante o dia. E aí a gente decidiu se planejar para sair disso, né? E eu sempre fui uma pessoa, eu sou taurino, e aí eu sou muito pé no chão, né? E eu falei, eu não vou sair daqui, não sou uma pessoa que mete o louco e sai, vai fazer um mochilão e tal. E aí a gente se planejou, a gente abriu uma empresa que é a Migs. E enquanto eu estava trabalhando, durante o dia eu trabalhava, de noite a gente fazia a Migs para ter uma renda extra para poder pedir demissão e fazer um mochilão. A ideia era fazer 1 ano viajando. E aí a gente ficou 1 ano aí nessa preparação aí. E aí a gente pediu as contas em 2019 e foi viajar. Aí eu e a Nath tá aqui, a gente foi fazer um mochilão, a gente passou pela Europa, passou pela Ásia, trabalhamos em hostel e tal, e tudo com a empresa em paralelo, né? Minha mãe estava desempregada na época. É bom até eu falar o que é a empresa, né? É bom. Eu ia falar pra você contar um pouquinho. Empresa de acessório de celular. A gente patenteou aqui no Brasil uma fitinha de celular e aí começou a vender bem. E aí, quer mostrar aqui, ó? Aí, ó. É que tá meio velha essa aqui, tá? A gente patenteou essa fitinha de celular que você encaixa aqui na capinha. É um produto bem simples. E enquanto a gente estava viajando, a gente cuidava da comunicação, da administração. Minha mãe estava aqui no Brasil e aí eu deixei ela com a produção, com a logística e aí a gente foi viajar. A ideia era só pingar uma graninha para a gente não torrar tudo que a gente tinha economizado. Só que nesse tempo que a gente estava viajando, começou a dar muito certo, sabe? E aí a vida foi acontecendo. E a Nath, nessa época, trabalhava com você também? Tô achando o máximo a Nath tá aqui acompanhando com a gente. Mas a Nath também trabalhava com você na época? Então, na época que eu tava CLT, ela tinha o emprego dela, ela é engenheira. Eu tinha investido para eu ser o marido troféu, sabe? Eu investi numa engenheira. E aí eu trabalhava com audiovisual já na época, né? E aí os dois pedimos a demissão dos nossos trabalhos e a gente foi. E aí a gente começou a trabalhar junto na Migs, ela fazendo parte de relacionamento com o cliente, aí eu fazendo mais a parte de marketing.
E aí a gente foi indo. E aí, no final das contas, a empresa deu muito mais certo quando a gente pediu a demissão e começou a focar mais na empresa. Porque enquanto a gente estava viajando, a gente separava parte do dia para trabalhar e tal. E aí as coisas foram acontecendo. E o que é mais interessante, eu acho, nisso tudo, né? E até para quem tá assistindo a gente saber, é que não foi assim do nada, né? Tipo, vou agora largar aqui o trabalho e vou viajar. Mas vocês tiveram um plano, né, por trás disso. Eu acho que isso certeza. é o mais interessante. A gente nunca se joga de cabeça num negócio. A gente sempre deixa um pé em um barco, assim, que tá dando certo. Na época que eu tava CLT, eu tava numa segurança e tal. Até quando eu pedi demissão, meu pai falou assim: vai ser a pior coisa que você já vai fazer na sua vida. Porque era um emprego estável, ganhava bônus, ganhava vale alimentação, vale refeição, mas estava faltando alguma coisa. E aí, em paralelo, eu criei a Migs, e aí quando estava já rodando, e aí eu consegui fazer essa transição. Nunca foi bruscamente. E até a questão, já pulando uns anos, de eu começar a criar conteúdo e deixar a Migs, sabe? Então, é sempre uma transição suave, não brusca. Para você ter, né, um respaldo ali minimamente, né? Acho que isso é importante, né? Então. Você ter um respaldo. E até financeiramente, né? Você saber que você não vai sair para um negócio incerto, sabe? Eu sou muito pé no chão, sabe? Bom, e nessa época aí, viajando aí, mundo afora, amigos rodando, né, crescendo, o que vocês conseguiram, assim, a gente tá viajando aqui, a gente tá vendo coisas novas, vocês conseguiram tirar algum aprendizado dessa viagem nesse momento que vocês estavam viajando, a empresa crescendo ali com a ajuda da sua mãe, né? Então, teve participação ali da mamãe também, lógico. Que foi o braço ali, acho que acabou unindo, né? O momento dela com o momento de vocês. O que você trouxe, assim, isso aqui na viagem, isso floreou aí, uma ideia, coisas. Assim. Eu percebi, a gente aprende muito sobre a gente quando a gente tá na estrada, né? Uma coisa que eu percebi é como a gente é adaptável. Antes eu pensava que, pedir demissão, eu preciso ter alguma coisa certa e tal. E na minha cabeça, era sempre... Eu queria uma previsibilidade, só que de vez em quando a vida não tem previsibilidade. Então, quando a gente estava viajando, a gente estava fazendo Worldpackers. Não sei se você sabe, que é você trabalhar em hostel em troca de acomodação. Você trabalha 4 horinhas num hostel, e aí em troca de ou alimentação, acomodação. E a gente saiu do Brasil com 2 meses certo. E eu tava já na minha cabeça assim, eu vou ter que morar na rua se não der certo lá, tipo, sabe? Uns negócios assim. Só que aí a vida vai acontecendo e aí você vai se adaptando. E aí teve uma vez que a gente ia fazer um mochilão em Barcelona. A mulher liga pra gente 2 dias antes da gente embarcar, falando assim, a gente não vai conseguir receber vocês. E a gente com passagem comprada. E aí foi a primeira vez na vida que a gente teve que lidar com um imprevisto, assim, a gente não sabia o que a gente ia fazer. Só que no final das contas, a gente sempre consegue... O ser humano é muito adaptável. A gente consegue remanejar. E aí a gente, no final das contas, conseguiu um outro voluntariado na Itália. E aí deu tudo certo, sabe? Antes eu tinha muito essa cabeça... não sei, talvez de ter trabalhado muito tempo com o mundo corporativo, de ter uma previsibilidade. Mas muitas vezes a vida não é bem não assim, é né? assim, né? E a gente que empreende, né? Quando você tem um negócio, você lida com imprevisto todos os dias. A todo momento você tá ali lidando e você não tem tempo de reação, né? Tipo, aconteceu alguma coisa, preciso ir lá e preciso tomar uma decisão, né? Com certeza. Isso realmente, assim, é algo e do foi, nosso então, dia a dia. E aí eu aprendi a lidar com esses imprevistos e tal. E depois que eu comecei a empreender... Nunca tive tanta ansiedade no CLT quanto eu tenho empreendendo. Porque é muita coisa que a gente tem que estar de olho, né? Você sabe bem como que é. Então... A gente não desliga nunca, não, né? Você achou que você ia ter férias, agora que você não tem Consigo férias, Consigo fazer né? meu horário. No final das contas, fazer o horário, a gente tá o tempo todo trabalhando, o tempo todo... Aí eu falo que depois que você tem um negócio, você nunca mais tira férias,
você se auto-engana que você tirou um horário, um momento. Porque você tá lá fazendo uma coisa, mas você tá com a cabeça pensando. Porque nunca para, né? Precisa de você ali, né? Mas me conta, como foi essa história depois? Vocês voltaram de viagem e em que momento rolou esse Shark Tanks aí? Eu sou uma fã do Shark Tanks, já assisti ali, ó, porque quando eu fiquei sabendo, eu sou aquela que eu gosto, assim, eu acho que a gente que tem essa veia ali de empreendedorismo, a gente gosta, né, de ver lá, porque aí tem umas sacadas ou umas perguntas, às vezes eles falam assim, nossa, eu não tinha pensado nisso, que isso realmente, né, faz sentido ali pro negócio. Até às vezes me dá um pouco de ansiedade, porque eu falo, nossa será que isso aqui, de ansiedade. Se eu aplicar essa pergunta no meu negócio, como que vai ser, né? Como que foi? Então, a gente estava fazendo mochilão, aí começou a pandemia, a gente estava na Tailândia, a gente voltou pro Brasil. E aí a gente foco total na empresa durante a pandemia. E foi muito bom, assim, a pandemia foi horrível, mas pelo menos para nós, a gente já estava no digital, a gente só vendia online, então a gente já estava preparado para vender online. Então, enquanto muitas empresas estavam começando a ter loja virtual, a gente já estava com a operação rodando certinho. E aí foi uma época que estava todo mundo em casa, boom do comércio eletrônico, a gente vendeu muito nessa época. E aí, em 2021, surgiu a oportunidade de ir pro Shark Tank. E assim, o nosso maior medo do Shark Tank não era nem não conseguir fechar negócio, mas, sei lá, virar meme na internet, porque tem várias pessoas que falam, meu Deus do céu. E aí, a gente começou a se organizar e a gente passou, quanto tempo? Uns 2, 3 meses estudando a nossa empresa de cabo... Número que a gente não tinha, porque muitas vezes você vai fazendo empresa, você não tá lá pensando em número certinho. Aí a gente levantou todos os números e tal, e aí a gente estudou muito para ir lá. E foi super legal. Mas assim, como que foi a ideia? Quem falou primeiro? Qual dos dois falou aí sobre primeiro? Shark Tank? Aí surgiu a oportunidade da gente ir lá pro Shark Tank. E a gente falou assim, vamos, né? Vamos ver o que vai dar. Na época, a gente não tava até pensando em um investidor, mas talvez na visibilidade que o programa tem. Porque é gigante, né? Hoje o programa lá, acho que tem 1 milhão e pouco, views, 1 milhão e meio de views, e aí o Casimiro reagiu, e aí passa na Sony, passa na Rede TV, e aí foi muito legal participar. Deu um medo isso na hora. Deu, porque assim, eles têm aquela cara de tubarões mesmo. Não, e tipo assim, né? Eu e a Nath, a gente é o bad cop e o good cop. Eu sou o good cop, eu sou o bonzinho. A Nath, ela já é mais firme e tal. Tanto é que você vê o programa, eu sou bem mais tranquila e a Nath que é incisiva e tal, na negociação e tal. Se fosse por mim, eu tinha vendido a empresa por R$5 ali. E aí... E dá um medo, assim, porque você tá lá na frente deles e todos eles falando ao mesmo tempo. E aí, depois que a gente gravou, a gente falou, não sei o que a edição vai fazer, né? Se vai pegar uma resposta ruim que eu dei no final, colocar numa pergunta. Tem isso ainda, né? Porque você não sabe o que você pode esperar, né? Então. E tem toda a atenção de quais você se prepara, você estuda, mas você pode ser pego de surpresa alguma pergunta que você não pensou, né? Não, mas a gente ter se preparado, estudado, não teve nada que fugiu muito que a gente não sabia. A gente tava com medo quando foi ao ar. A gente sabia do resultado, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tava com medo da edição. Mas, assim, a gente conseguiu responder tudo que tava lá e a gente conseguiu... A gente fechou um negócio com o Caíto, né, no programa e tal. No final das contas, a gente acabou não seguindo com a negociação, mas a gente ficou um tempo com a consultoria deles, foi muito legal. Mas aí, depois de quase um ano, a gente viu que não fazia muito sentido. E aí, cada um seguiu pro seu lado. Mas foi muito legal esse processo todo, sabe? E foi bom o programa pra gente estudar e ver a empresa como um negócio mesmo, porque... Enquanto a gente tá no dia a dia, a gente vai apagando incêndio. Depois a gente falou, não. E aí a gente tinha todos os números da empresa. Foi muito legal pra gente se profissionalizar mais ainda, sabe? E aí a volta depois, né, da viagem, pós-programa. Como que fluiu a rotina de vocês? Porque, assim, acho que foram vários momentos juntos, né? Então, vocês saíram, né, pra viajar, saíram do CLT, foram viajar. Da viagem, vocês
tiveram o boom da empresa que voltou e já foi pro Shark Tanks e já é pandemia. Como que foi isso? Porque deve ter sido, assim, várias informações ao mesmo tempo. Não, foi tudo ao mesmo tempo, né? Porque a gente voltou, a gente tava na Tailândia, a gente chegou no Brasil em 1º de abril de 2020. E aí a gente já tava morando junto, né? E aí cada um voltou para casa dos pais e falou, não dá mais, né? A gente alugou uma casa, que aí a gente falou, a gente precisa de uma casa para ter o estoque, fazer toda a expedição e a gente morar, né? E aí a gente montou uma casa, tudo comprando, sabe, pelo Mercado Livre e tal. Na época não podia sair. A gente marcou horário na Ortobon, sabe, pra comprar. Foi a única vez que a gente saiu da pandemia, foi para comprar o colchão. E aí tocando a empresa na pandemia. E foi uma fase muito legal, porque ao mesmo tempo a gente estava numa vida nova de casados, a gente tendo a empresa e trabalhando muito na época. E como estava na pandemia e era só a gente ficou num casulo, trabalhando junto. E foi muito legal, assim, até como casal pra gente crescer, sabe? Imagino que como casal vocês devem ter crescido muito, porque foram muitas coisas. Não, a gente muito arranca-rabo também, né? muita... Mas é coisa que acontece também. Quando você trabalha junto, você tem que saber separar um pouco. É difícil, né? Saber separar o profissional do pessoal, mas a gente muito vai... difícil. Eu tô vivendo essa fase aí, ela tá bem recente pra mim ainda, então eu tô na fase de adaptação. Porque quando você tem uma intimidade íntima com a pessoa, você fala coisas, talvez, que você não falaria no âmbito profissional, sabe? E aí você tem que sempre se policiar e tal, mas foi muito legal. E assim, vocês usaram, né? Tiveram essa empresa aí na pandemia. O que vocês faziam, assim, falando um pouco de marketing aí, né? Para aproximar, assim, o cliente, para gerar uma experiência para o cliente. Tinha alguma coisa que vocês faziam? Porque, assim, na pandemia já estava difícil ali, né? Mas vocês conseguiam vender, trabalhar de casa e despachar produto. Como que era? Tinha alguma coisa? O que tinha de diferente? Então, o segredo da Migs, para ter dado tanto certo, eu acho que foi o nosso marketing, que... Antes de eu pedir demissão, eu trabalhava, não sei se você conhece, na Empíricos, que é uma empresa de... É uma financeira, uma publicadora financeira, que eles têm um marketing muito agressivo na internet. Então, copyright e tal, e eles vendiam muito. Então, eu peguei essa essência aí do marketing deles um pouco mais agressiva, e aí eu transformei para um produto físico. Então, a gente fazia muito copy E era uma época muito boa de fazer tráfego pago, né? Acho que naquele começo da pandemia, 2020, o tráfego pago, assim, ainda estava muito barato, o lead, a conversão era muito barata, e aí eu sempre gostei de escrever, eu escrevia uns textos e tal, bem persuasivos, e aí convertia muito em tráfego pago. E aí a gente sempre teve umas sacadinhas de marketing e tal, no começo mesmo, dava maior trabalho. Quando a gente escalou, a gente viu que não dava mais para fazer isso. A gente escrevia à mão uma cartinha para o cliente, para quando ele abrir e ter essa proximidade. Era o aconchego, talvez, que ele precisava naquele momento, E aí deu muito um boom quando as pessoas também recebiam a cartinha, postava nos stories, e aí acho que das melhores coisas é essa indicação, o marketing que as pessoas fazem pra gente. Então, da pessoa marcar no Instagram, postar, e aí a gente teve essa fase aí de 2020 a 2023, bastante esse público bem próximo. E a Migs também, a gente tinha um manifesto nosso que era o melhor amigo do seu celular. Então, era uma empresa que queria ser o seu amigo, né? Sabe? Então, a nossa identidade, o nosso marketing era bem voltado para isso. E aí, foi muito legal trabalhar. E as pessoas eram realmente fãs da marca. Tanto é que a gente pausou a empresa no começo desse ano. E aí, todo dia a gente manda mensagem falando assim, quando que vocês vão voltar? Não, eu ia falar e isso, tal. porque com certeza quem estiver assistindo a gente o pessoal vai falar, fala, onde eu compro, onde eu compro. Gente, o pior, que a gente criou um vício para as pessoas, né? Porque depois que você começa a usar a fitinha no celular, você usar a senha é muito esquisito. Parece que o celular não cabe na sua mão. E aí, então, a gente criou esse vício e as pessoas agora estão desesperadas. Daqui a pouco eu tô invadindo lá em casa para tentar pegar o restante do estoque lá. Olha, eu já quero uma, hein? Eu já quero a minha. Eu vou te mandar.
Mas é só uma pausa? Ou tem spoiler ou não tem spoiler ainda? Não, então, por enquanto a gente pausou. Porque o que acontece? Já avançando um pouco aí na nossa timeline. E aí, nesse meio tempo também, eu comecei a produzir conteúdo pro TikTok, né? E era uma fase também, no meio da pandemia, eu tinha vários vídeos do mochilão. Eu comecei a postar os vídeos que eu tinha da minha viagem, do nosso mochilão, lá no TikTok, que era uma época também que só tinha dancinha, não tinha conteúdo. Só que começou a bombar também, e aí cresceu muito meu TikTok, aí eu comecei a fazer no Instagram. Do nada eu tinha mais um negócio que era o meu perfil. Então as postagens de viagem, elas aconteceram pós-viagem? Aconteceram pós-viagem, porque a gente Pós-viagem. viajou até o começo de 2020, não era uma época não tinha Reels, não tinha... Então, se você vê minhas viagens antes de 2020, assim, eram uns vídeos bem toscos, assim, eu nem uso muita imagem dessa época, porque não tinha muita qualidade, eu não levava como um negócio, né? Então, e aí eu comecei a reeditar esses conteúdos depois da pandemia. E aí começou a dar certo, e aí do nada meu perfil virou também mais um negócio nosso. E aí passou um tempo, a Nath também começou a produzir conteúdo, que aí ela fala sobre corrida e também a Zona Norte, que é onde a gente mora. E aí, do nada, virou mais um negócio. E aí, equilibrar todos esses pratos estava começando a ficar difícil. E aí, eu já estava no meu perfil um pouco mais afastado da empresa, a Nath tocando sozinha. E aí, quando ela começou a fazer o perfil dela, a gente viu que a empresa, a gente não estava conseguindo dar atenção. E aí, você tem que também... Isso que é difícil também de se empreender, é saber o momento certo de parar, sabe? E é importante falar isso, né? Porque a gente vê hoje em dia muita gente... eu quero empreender. Que deve ser maravilhoso. É muito romantizado, É muito né? romantizado. E, às vezes, eu gosto muito de usar meu perfil para isso. Às vezes, eu fico mal, eu posto que deu... É o que eu falei, eu nunca fiquei tão ansioso. Assim, sabe? Eu, no dia do empreendedorismo feminino, até, eu comecei meu dia, assim, extremamente emotiva, grata, assim, olha, realmente, assim, eu conheci pessoas incríveis através do meu trabalho, né? Vocês são algumas dessas pessoas, né? Só que, assim, eu comecei o dia, assim, com esse sentimento de gratidão. Mas esse dia, 19 aí, foi um dia que foi, assim, Punk. uma loucura. Era véspera de feriado, a gente tinha um monte de coisa para liberar. Sabe aquele dia que tudo sai da rota? Foi aquele dia que tudo saiu da rota. Tudo que eu ia fazer, até assim, se eu pegasse uma xícara na mão, a xícara ia cair, ia quebrar. Tudo deu errado aquele dia. Eu cheguei ao final do dia em casa, já era umas 10 horas da noite, mais ou menos. Eu só precisava entrar no meu chuveiro e chorar. Eu queria o colo da minha mãe aquele dia. E eu chorei, Isso ninguém posta, né? E aí eu peguei, coloquei um textão, assim, gente, eu comecei meu dia extremamente emotiva. Eu chorei de emoção e agora eu tô chorando de tristeza, porque assim, foi um dia muito difícil, Então, tem dia que a gente tem que ser muito forte, assim, e isso acontece muitas vezes, né? Então, Total. o empreendedorismo, ele não é fácil, assim, às vezes a gente precisa colocar na balança, ainda mais vocês, né? Com 3 negócios, né? Então, o que eu quero seguir? Qual que é o momento, né? E quando a gente decide empreender, a gente tem que estar muito ciente disso. Seja no empreendedorismo através de porque o influencer, né? Ser um influencer, ele é um trabalho, um negócio, né? com certeza. Ele é um negócio. E quando você envolve outras empresas né, com esse seu trabalho, você tem uma prestação de conta a fazer, né? Um serviço, um nome a zelar. Então, quando a gente decide fazer, desde que seja independente do tipo de negócio, a gente tem que ter essa consciência, né? Com certeza, E foi um negócio que a gente foi aprendendo. Durante, sei lá, um ano, a gente estava maturando essa ideia de pausar a Migs por um tempo, porque... No final das contas, a gente também já não estava sentindo o mesmo prazer em trabalhar com ela, ao mesmo tempo que, a gente trabalhou nessa marca, construímos essa marca por 6 anos e tal, e muitas vezes você se apega, e aí tem um apego e você não sabe soltar a mão, sabe? E aí foi um momento que nesse ano eu e a Nath, a gente foi pro Japão e a gente falou, vamos aproveitar que a gente vai ficar um mês fora, a gente foi pro Japão e pra Coreia, vamos aproveitar esse tempo pra gente pausar a empresa e ver como que a gente fica
nesse meio tempo. Aí a gente pausou o site, entrou de férias e aí não voltou Não mais. volto mais. Vocês estão de férias ainda, né? Não, porque era uma coisa também que a gente tava se sentindo sobrecarregado no final das contas. Eu acho que não é bom quando você não sente gerando, mais. E como foi ali, você ali, né, começou a postar no TikTok? Como foi, assim, os primeiros vídeos viralizados? Qual foi o sentimento? Então, o meu primeiro vídeo já viralizou. Foi bizarro. Era um vídeo muito tosco. É um vídeo que, quando eu fui para Nova York, em 2018, apareceu um bêbado lá no meio da rua, falando assim, toma aqui esse controle remoto. E aí era um controle remoto cheio de cor. Aí você apertava o botão e ele tinha o controle da antena lá da Times Square. Jura? Que eu acho que, sei lá, se o cara... Não, na verdade tinha um aplicativo que você conseguia mudar a cor da Times Square. E aí ele tinha um controle lá. E era isso, e aí bombou. E aí, esse primeira viralizada, eu falei, que legal, né? E aí eu comecei a postar outros vídeos da viagem. Aí, abastecendo a moto na Indonésia. E aí começou a ir. E aí, não parei mais. Ai, que bacana. E deve ser muito legal, né? E você receber carinho, né? De outras pessoas também. E xingamento também, né? Isso aí faz parte. Tudo tem um lado bom, né? Não é só... Mas bem que eu acho que o TikTok é um ambiente muito saudável. Tem muita gente que não gosta, mas, assim, eu acho que a comunidade do TikTok é ainda mais saudável que do Instagram. Eu tenho essa impressão, não sei se outras pessoas... Ver com outros olhos, de talvez, comentários, né? sabe? Eu acho que no Instagram, talvez, as pessoas são muito mais críticas do que no TikTok. E aí foi indo, e aí eu comecei a fazer, e foi um negócio muito natural. Nunca eu planejei, tipo assim, eu quero me tornar um criador de conteúdo. Não, foi acontecendo organicamente. Eu tava no meio da pandemia com um monte de vídeo que eu falei assim, vou reeditar aqui pelo menos pra marcar as memórias e tal. E aí, nesses anos todos, passaram muitas marcas, né? Foi. E recente aqui você tá voando literalmente, né? Como que foi esses últimos projetos aí? Você ficou vários dias, né? Em Miami, né? Foi. Uma das coisas mais legais de criar conteúdo de viagem é que aparece muita oportunidade para eu, tipo, a convite de... eu já fui para Itália, convite do Comitê da Europa, né? O Visit Europa, eu fui para... Onde mais eu fui? Eu acabei de ir para o Peru com uma empresa de passeio, eu fui já para Capadócia, para o Chile. Então, é muito legal quando aparecem esses convites, assim, são uns projetos muito legais de fazer. E nem parece trabalho. Tem gente que fica assim, não, eu estou a trabalho. E fala assim, gente, é um trabalho bem gostoso também, né? Não, e assim... Deve ser maravilhoso, né? E você gerar esse conteúdo disso que você gosta, num lugar legal, indo como a trabalho ainda mais maravilhoso ainda, né? E pra mim, sempre a galera fala assim, nossa, mas aí durante a viagem você não aproveita, só fica fazendo vídeo e tal. Mas era uma coisa que quando eu e a Nath, a gente tava fazendo mochilão, já era uma coisa que eu fazia. Eu gostava de tirar foto, eu gostava de fazer vídeo, então... Não é que mudou o meu jeito de viajar. Agora eu só, tipo... Isso que eu acho que é legal da criação de conteúdo. A criação, esse lifestyle de viagem é mais uma extensão de quem eu sou do que realmente eu querendo fazer alguma coisa diferente do que eu já faço, sabe? Então, viajar já faz parte do nosso lifestyle. A gente sempre viaja 3, 4 vezes por ano. Então, pra gente foi muito natural essa transição. E é muito gostoso trabalhar com isso. Nossa, imagina, eu sou a gente estava conversando aqui antes de começar, né? Eu adoro, olha lá, adoro viajar. Mais um negócio aí. Daqui a pouco a gente já vai contar para quem está assistindo aqui um leve spoiler do que vem por aí. Mas, e você tá, né, entrando um pouquinho nesse spoiler aí, você tá agora num processo mesmo, né, de ensinar, orientar, trazer essa profissionalização da profissão, que isso é outra coisa que eu acho muito legal. Eu enquanto agência de marketing, eu quero contratar para o meu cliente, né? Eu quero gerar parcerias para os meus clientes de forma saudável e com influências responsáveis, né? Com certeza. Vocês aí, a Nath já fez trabalhos para nós. E é muito bom, porque assim,
não significa que o trabalho, né, ali, o relacionamento com o influencer, eu acho que ele tem que ser saudável, tem que ter aquela questão de identidade mesmo ali com o perfil do cliente, né, que eu acho que isso é o mais legal, que é o que a gente sempre fala pro cliente, olha, eu acho que esse influencer aqui não condiz muito com o seu, porque às vezes não condiz com o conceito do dono, mas ele quer pro negócio dele só porque ele quer. E aí a gente, enquanto agência, cabe a nós, né, fazer essa orientação. Ficar vendo o número de seguidor também. Não é bem assim, né, que funciona. Então, tem que ter essa conexão, principalmente. É uma das coisas, uma das primícias pra gente. E o outro lado é você trabalhar com influencers profissionais. Que entendem isso como algo profissional. Porque você está fazendo um combinado, né? E ambas as partes têm que saírem satisfeitas desse processo, né? Com certeza. Eu acho que esse momento que você tá... E aí, nesse nicho que você e a Nath ali, né? E nesse trabalho que vocês fazem aí também em conjunto, são dois nichos que eu acho que muitos influencers, e aí eu falo por experiência própria, eles confundem um pouco o trabalho com a diversão, né? Então, Sim. assim, vamos ali num restaurante, eu vou divulgar o restaurante, vamos lá, e aí daqui a pouco esqueceu de gravar, e aí daqui a pouco não entregou o conteúdo. Então, eu acho que tem que ter esse balanço, né? E o da viagem também, né? Como ser um profissional, um influencer profissional de viagens, né? Como que é isso, assim? O que você pode ensinar para as pessoas, né? Pode ajudar as pessoas. Então, esse insight eu tive porque eu sempre trabalhei com audiovisual antes. Então, e eu já fazia muita coisa de marketing e tal. Então, E aí, eu tive a fase que eu fui empreendedor. Então, eu aprendi a administrar uma empresa. E aí, tudo isso me levou como criador de conteúdo. E aí, eu já pensava, então, com um pensamento de empresa. E aí eu percebi, aí eu montei uma comunidade chamada Crie Viaja, que onde a gente... Na verdade, minha ideia para essa comunidade, eu criei um grupo no WhatsApp, é que eu me sentia muito sozinho no mercado, sabe? É um mercado que você fica... Eu crio os meus conteúdos, mas eu não converso com outros criadores de conteúdo e tal, sabe? Até para trocar figurinha, falar de preço, para falar sobre oportunidades e tal. Eu criei esse espaço realmente para a gente interagir entre si. E aí eu fui percebendo também que muitas pessoas tinham, uma deficiência em comercial, não sabia como fazer o comercial. Tem muita gente que não sabe constância em conteúdo, então não sabe... Porque para mim era natural, como eu vim do audiovisual, processo de roteiro, produção, edição... relacionamento com o cliente, para mim era um pouco natural. E aí, pessoas que vieram talvez de outros mercados, que começaram a criar conteúdo, não é tão familiarizado com isso. E aí, eu comecei a ver que tem demanda, assim, para poder ajudar essas pessoas a se profissionalizarem. Porque também tem muita marca que se aproveita, talvez, da ingenuidade, talvez de você... Você fica deslumbrado de receber um presente e fazer um marketing para uma empresa de graça, sabe? Então, eu percebi que tem muito espaço para poder profissionalizar e deixar o mercado. Porque eu acho que quando mais pessoas são profissionais nesse mercado, mais o mercado fica forte, sabe? E aí é um processo que a gente tá... E essa comunidade a gente tem faz 1 ano e meio e tal. E é muito legal, porque... Todo dia tem troca de experiência lá e tal. Vou entrar nessa comunidade, hein? Vou entrar, tem muita gente que entra lá. Você já vai me colocar lá. Muita gente entra como curioso. Porque é uma comunidade grátis, né? Aí a galera fala de tudo, assim. Fala de publicidade, fala de produção, fala de dica de viagem mesmo. E aí a minha ideia mais pra frente é talvez oferecer algum serviço para essa comunidade. É que, de vez em quando, a gente sabe que a gente quer abraçar o mundo, né? Quando a gente empreende. Então, eu tenho muito mais planos do que braços, né? Sabe? E tempo. Se o dia eu tivesse 48 horas, eu conseguia fazer tudo que eu queria. Mas é muito legal. Tipo, pelo menos eu tenho agora muito mais troca com outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa que eu. A gente não tá mais ilhado, sabe? E olha que incrível, né? Porque você tá ajudando outras pessoas, né? A se profissionalizar genuinamente,
né? No mundo hoje que a gente vive, às vezes, que um não quer indicar o outro, que um, né? Então, assim, isso é o mais legal. Porque você tá vendo que tem espaço para todo mundo e quer unir, assim, a galera e profissionalizar. E, não, gente, vamos junto. E até ganhar força, com certeza. né? Eu já vi muito gente que é criador de conteúdo meio que irritado que outra pessoa fez publi com a marca que você já fez. Tipo assim, não é... O mercado é muito grande, sabe? E eu acho que não tem concorrência. Tipo, tem concorrência, mas não é um negócio... Tem espaço para todo mundo, sabe? Mas é legal essa troca de experiência. Eu acho que a gente fica mais forte quando a gente tá unido do que quando tá cada um correndo por si só, sabe? E aí é isso. Aí esse ano eu comecei a fazer uma newsletter também. Esse ano, né? Faz 2 meses. Mas esse ano, né? Estamos em dezembro, mas ainda é esse ano. E é isso. Quem sabe o ano que vem a gente grava o podcast aqui, né? Não, temos aí um projeto. A Rê tá apoiando pra ter aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ter um quê? Podcast aqui sobre viagens e dicas e muito mais. Total. Porque aí, pai, por exemplo, eu e a Nath, a gente tinha o podcast antes de... É outra coisa que a gente tinha também. Olha aí. Não cabe, a gente tem que ficar horas aqui conversando. Mas a gente tinha um podcast sobre viagem. Antes mesmo da pandemia. Era época que podcast era só áudio, né? E era muito legal essa troca que a gente tinha e tal. A gente convidava outros criadores de conteúdo de viagem, outros viajantes e tal. E a gente aprendeu muito. E ter esse contato com a comunidade é muito legal. E dentro aqui de todo esse seu trabalho como influencer, né? De viagens. Como que funciona o seu processo ali? Pensando assim, hoje a gente está aqui, né? Batendo papo, tem donos de empresas assistindo. E eu acho que é importante a gente contar um pouquinho desse trabalho como influencer, né? Como que funciona o seu processo hoje? Eu quero... podemos ser aí donos de hotéis, né? De companhias aéreas, enfim, assistindo, né? Como que é? Como que a pessoa chega até o Giba, né? Tem um nicho específico, tem uma área específica, tem algo que o Giba não faz. É da área de viagens, mas ele não faz. Como que funciona? Então, eu sou muito da... Eu tenho tentado ultimamente trazer... Eu falo sobre viagem, mas eu também... O meu perfil é Giovanni Sandes, né? Eu não sou Viajando com Giba. Então, é muito um reflexo do que eu sou. Então, eu já fiz publicidade de várias coisas. E eu gosto de criar. Então, eu já fiz publicidade para incorporadora de prédio. Que aí foi um projeto até muito legal. Assim, nada a ver com viagem, né? Mas aí eu fazia um quadro dentro que toda vez que eles lançavam um prédio novo, eu ia dormir e passar 24 horas morando num decorado. Que máximo! Como se fosse um hotel, um Airbnb, sabe? Então, e aí eu morava lá e fazia o test drive. E eu acho que todo nicho eu consigo encaixar alguma coisa no meu universo, sabe? Eu fiz ontem, a gente entregou um conteúdo para uma locadora de carro, a Turbi, não sei se vocês conhecem. E aí a gente gravou dentro do carro deles falando sobre viagem. Então eu acho que quem cria conteúdo e é bom, consegue encaixar o seu nicho dentro do universo do cliente, sabe? Lógico que tem cliente também que... Aí você sabe também que você trabalha com isso. Que quer passar um briefing muito quadrado e aí não sai um negócio isso é uma das orgânico, coisas que eu sabe? falo bastante, assim, para os nossos clientes. Eu falo assim, olha... Se o influencer falar, ou você quer que eu crie do meu jeito, cria do seu jeito. Porque eu acho que é a forma mais orgânica que tem. Quando a gente pede algo muito engessado, foge ali, acho que até pro influ em si, né? Fazer aquele conteúdo já acaba... Peraí, que eu não posso fugir disso daqui ou daquilo, né? Então. Tem vezes. E aí sempre vira um cabo de guerra, né? Porque aí eu puxo pra mim, eu falo, não vai funcionar isso aqui porque... não tem nada a ver comigo, ou não tem muito a ver com a minha audiência e tal. E aí ele puxa pro lado dele, e aí a gente chega no meio termo e tal. Tem vezes que a gente ganha, tem vezes que o cliente ganha. E tá tudo bem. E tá tudo bem, Então, já sabemos aí que se alguém que está assistindo a gente quer levar o Giba aí pro seu hotel, olha aí.
Já tá aqui, ó. Já tem aqui uns conteúdos muito legais. E também questão de ética, coisas que eu não faço, casa de aposta, aí eu não faço porque eu acho que eu não acredito. Nada de tigrinho. Nada de tigrinho. Sei lá, uns 2 milhões no tigrinho, né? Quem sabe. Não, mas coisas que não fazem sentido, eu acho que nem comigo. E eticamente, acho que não vale se queimar também por uma publi, sabe? Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. A gente, como criador de conteúdo, é manter nossa credibilidade também. Então, acho que não dá para botar muito à venda a nossa ética. Bom, a gente está quase aqui caminhando para o final, mas eu tenho 2 coisas ainda que eu quero perguntar. Além dessa de Nova York, que eu acho do controle, que deve ter sido uma das mais inusitadas, mas nessas viagens por aí, tem alguma situação assim muito engraçada que já tenha acontecido? Nossa, muito engraçada. Ou assim, muito inusitada, ou que te chocou, assim, de Não, medo? tem a vez que a gente mais pensou que a gente ia morrer. A gente pensou que ia morrer na Bolívia, que a gente foi fazer um passeio do Salar do Uyuni, sabe qual que é? Que é no deserto de sal, muito legal. E aí a gente tinha um dia a mais lá. E aí alguém falou assim, vai para Potosí, que é uma cidade aqui perto, que lá tem uma mina de prata muito legal. E aí a gente foi a gente não pesquisou nada, a gente só foi. E a gente tava achando que ia ser... Tem umas minas aqui em Minas Gerais, né? Que é super turístico, né? Você entra no carrinho, entra na mina e super tranquilo. Lá é uma mina de prata em funcionamento. E já foi a maior mina de prata das Américas. É bem roots, né? É bem roots. E aí tava em funcionamento. E aí a gente vai lá, entra... o caminho já é tortuoso, aí você entra lá, tem uma capelinha cheia de sangue de lhama, que eles fazem sacrifício pra lhama, e aí eles param numa lojinha e falam assim, agora vocês, é praxe você comprar um presente para um mineiro. Pode ser um refrigerante, pode ser um salgadinho, pode ser esse álcool Zulu 90% que eles bebem. Meu Deus! E aí a gente comprou um refrigerante, né? Não vou incentivar o alcoolismo lá, né? Aí a gente entra e a gente vai andando. Aí por enquanto a gente tá andando com... Olha, já tá me dando a falta pé. de ar aqui, já sabe pensar. E aí vai passar o carrinho. Aí a gente tem que encostar na parede, passa o carrinho com o mineiro trazendo um monte de pedra. Aí ele falou, agora a partir desse ponto não tem retorno. Se alguém quiser voltar, volta agora. E aí tinha um buraco no chão, assim, desse tamanho, assim. E aí que a gente teve que ir engatinhando 50 metros para baixo. Deus me livre, eu já tô aqui, ó. Eu tenho claustrofobia, sabia? Eu já tentei assustador. Eu já tentei entrar em caverna, essas coisas, mas não consigo. É assustador. E aí a gente chega lá embaixo, aí tem o tio da mina, que é uma figura... parece o capeta, assim. Eles desenharam o capeta sentado e aí eles começam a contar histórias da mina. E aí, enquanto a gente tava sentado na mina, a gente ouve. Com o capeta lá, ouve. E tudo tremendo. E caindo, sabe? Caindo no pó do teto. E aí a gente, que é isso? É que eles estão explodindo dinamite aqui do lado, né? E porque pra abrir a mina, eles usam dinamite. E aí, meu Deus do céu. E assim, muito forte. Muito forte. E daquele momento a gente já estava 150 metros debaixo da terra. Eu falei, meu Deus do céu. Aí a gente conseguiu sair. O tour sai lá na outra porta. E aí depois o guia fala assim, eu não compartilho, mas morre um mineiro por semana aqui nessa mina. Meu Deus. Aí você falou assim, ainda bem que você não contou. Meu Deus do céu. E aí foi essa... E aí por isso teve até aquele caso da Juliana, que morreu numa trilha lá na Indonésia recentemente. E aí foi um momento que a gente ficou muito chocado, porque assim, quando a gente viaja, a gente se coloca numa situações de risco, muitas vezes nem calculando o risco, sabe? E eu falei, nossa, foi assustador. Foi um momento que a gente falou, mas a gente se arriscou. Nunca mais nessas minas. Mas a gente entrou uma pessoa na mina e saiu outra. Porque aí a gente ficava pensando assim, esses mineiros trabalham aqui o dia inteiro. E eles passam 10 horas aqui. E era muito quente lá dentro. E eles falam, quando você vai
indo mais para baixo da mina, mais calor é. Então, e aí eles falam, os caras trabalham de cueca lá embaixo de tão quente. E a gente fala, meu, e muitas vezes a gente no escritório, no ar-condicionado, Tá reclamando. Né? Eu falo, meu, eu nunca mais... E aí eu voltei a reclamar da minha vida também, é normal. Já passou. Agora você vai passar mais uns 15 dias lembrando, vai dar aquela equilibrada. Aí eu falo, não, nunca mais reclamo, mas... Mas tá vendo? A gente não pode reclamar por qualquer coisa, né? Mas foi bizarra essa situação. Olha aí. Bom, pra fechar, eu queria que você deixasse um recado. Primeiro, para os empreendedores, porque assim, o RF Talks, ele tem um misto aqui de público, né? E vamos ter agora influências também de turismo aqui, né? Que vão assistir. Mas eu queria que você primeiro deixasse um recado. Que também são empreendedores, né? Também são empreendedores, exatamente. Para os donos de negócio que contratam influs, né? Então, deixa um recadinho para eles, assim, que eu acho que é importante essa reflexão, né? Do que o influ também, qual que é o sentimento do influ, né? Porque às vezes a gente só vê do outro lado, né? Eu acho que, primeiro, confia também. Se você escolheu algum criador de conteúdo para produzir conteúdo para sua marca, você já validou e viu que essa pessoa sabe criar conteúdo, sabe fazer uma narrativa, então deixa ele criar. Lógico, cria o seu briefing, a sua ideia, o que você quer comunicar, o que você quer vender, mas deixa ele livre para escolher o formato que mais se enquadra e tal. Não ficar tão ligado em número de seguidor também, porque tem muita gente que tem 1 milhão de seguidor, mas não é... Hoje eu acho que os maiores... Quem converte melhor é quem tem um nicho bem específico, sabe? Então, não ficar muito preso em número de seguidor, porque tem muita gente que é pequena, mas tem uma comunidade muito... Também, se você escolheu algum criador de conteúdo para produzir conteúdo para sua marca, você já validou e viu que essa pessoa sabe criar conteúdo, sabe fazer uma narrativa, então deixa ele criar. Lógico, cria o seu briefing, a sua ideia, o que você quer comunicar, o que você quer vender, mas deixa ele livre para escolher o formato que mais se enquadra e tal. Não ficar tão ligado em número de seguidor também, porque tem muita gente que tem 1 milhão de seguidor, mas não é... Hoje eu acho que os maiores... Quem converte melhor é quem tem um nicho bem específico, sabe? Então, não ficar muito preso em número de seguidor, porque tem muita gente que é pequena, mas tem uma comunidade muito forte. Pensar também qual que é o seu objetivo na campanha para contratar um influenciador. Olha, isso e também não faz milagre se o produto é ruim também, né? que a verdade seja dita, né? Mas isso que você falou, acho que é um dos principais pontos. Pensar qual é o seu objetivo com o trabalho. Porque às vezes o objetivo pode ser só, né, divulgação da marca ou fixação, né, da marca. Então, a gente tem aí várias possibilidades de trabalhar. Então, eu acho que esse realmente é um ponto muito importante. E para criadores de conteúdo que querem se profissionalizar, querem aí para Capadócia, para as minas, para mina de Potosí, tem acho que que pagar eles não bem. vão querer ir. Esse job é um job que o Giba não aceita, tá, gente? Não adianta. Mentira, tô topando de novo. Tá topando de novo? A gente então, esquece rapidinho. Não, olha, você pode ir lá agora com uma câmera pra gravar e mostrar de fato como que é, que a gente ainda não... A gente não conseguiu entender direito, entendeu? Tem lá um Reels meu, roda o feed. Eu vou procurar. Mas acho que pro criador de conteúdo é tentar se profissionalizar cada vez mais, porque eu acho que, tem muita gente criando conteúdo. Eu acho que o principal problema que eu vejo hoje é que tem muita gente criando conteúdos muito iguais, sabe? Porque eu acho que talvez você se inspire no outro criador de conteúdo e aí, do nada, os conteúdos não têm mais personalidade. Então, tentar encontrar no que você é forte, no que você se comunica bem, qual é o seu formato que você funciona e acreditar no seu potencial. Acho que é isso. E seja mais solto. E entrar na sua comunidade. Você levantou para cortar e entrar no Cri Viaja. É isso, porque para 2026, gente, até eu vou me profissionalizar. E a gente estava aqui falando antes de começar sobre acampamentos que eu adoro, né? Vai lá. Olha aí, vai com a Maria. Vou começar a produzir conteúdo com a Maria dos nossos acampando acampamentos. com a criança.
É isso. Giba, muito obrigada obrigado, por ter viu, Rê? vindo. Foi um prazer receber você aqui. Volte mais vezes. Com certeza. A casa é sua. Queremos o seu podcast aqui Com no certeza. Encaixe, junto com a RF. Realmente, assim... Obrigada pelo carinho, foi muito bom bater esse papo, trazer um pouco desse conteúdo, desse universo, né? Acho que as pessoas que veem ali o influencer ali, só o post bonitinho, pronto, não sabe o que tem por trás, né? Então, acho que isso é o mais interessante. Obrigado, viu, Rei? Vou voltar aqui, ó. Pessoal, 2026, vem aí. É isso. Deixa aqui os seus canais para as pessoas seguirem, então, você. Então, no TikTok, no Instagram, no YouTube, é tudo Giovanni Sands. E aí... me procura lá. E o Cria e Viaja Cria Y em espanhol e Viaja. Em espanhol, porque eu acho que ele tá lembrando lá da mina. Não, ótimo. Muito obrigada. E você que acompanhou a gente até aqui, não esquece de deixar seu like, compartilha com as pessoas que você sabe que adora esse conteúdo de viagem, que quer saber mais sobre esse universo dos influencers também. E... confira os outros episódios que já foram ao ar também. Tem cada episódio, assim, muito incrível, muito legal. Conteúdos muito bacanas como esse aqui com o Giba. E em breve, vou deixar um spoiler aqui. A Nath, que já foi convidada, tá aqui acompanhando. Ela vai vir aqui falar um pouco mais. Ela tava louca pra falar, que ela tinha hora que ela tava toda hora, tremendo assim, aqui. ela tava toda hora, né? Não, mas sabe o que é? Eu e a Nath, a gente funciona muito bem junto, porque a gente se atravessa. É maravilhoso. É ótimo. Eu vi aqui umas 3 vezes ela se segurando aqui, ó, complementando. Ela vai voltar e aí ela vai ter o momento dela. É isso, gente. Obrigada. Obrigada pra você que acompanhou a gente até agora. Não se esquece, então, de se inscrever no canal, ligar o alerta para os próximos episódios. Obrigada, Obrigado, Giba. Rê. Tchau, tchau.